Bem-vindo, amigo, ao canal de História. Vai ser uma noite cheia de amor e calor. Vamos fazer uma pequena viagem pela memória juntos. Estamos aqui para ajudá-lo a ter uma boa noite de sono. Por favor, não faça isso. Nós adoraríamos absolutamente se você se inscrever e nos tentar. Tenho certeza que você vai adorar quando esta palestra acabou. Tenho certeza que você estará dormindo quando esta palestra termina. Feche os olhos e deixe a história cair sobre você. Estou tão animado para que você saiba que está prestes a começar. Cartago é um nome que existe há mais de 2000 anos, e é um nome com muita história. Por mais de 2000 anos, tem sido um símbolo de... É um símbolo de grande poder e... É uma pena sobre sua queda trágica. Foi uma vez. Estou tão animado para falar sobre esta cidade antiga. Está localizado na parte norte do país. Está localizado no belo continente da África, não muito longe da Tunísia moderna. Tunísia estava no coração de um enorme. Era um grande e poderoso país mediterrâneo que era tão bom quanto Roma. Roma era o grande queijo no mundo antigo. Em todo o mundo antigo, em lugares familiares e distantes, nos encontramos admirados com sua beleza e intriga. E embora hoje, apenas traços de antigo, Cartago é um lindo lugar para se visitar hoje. Mesmo em ruínas, seu legado perdura. É certo capturar o interesse dos estudiosos. Olá, viajantes! Estrela brilhante, estamos aqui para quem está interessado. Na história, minha querida. Cartago foi fundado no século VI AC, e é um lugar com uma história rica. BC foi trazido para nós por colonos fenícios da bela cidade de Tiro. A bela cidade de Tire. De acordo com a famosa lenda, a maravilhosa cidade foi fundada pela rainha Elisa, que era um líder muito gentil e atencioso. Você também pode conhecê-la como Daedona, cujo. Estou tão curioso para saber mais sobre a dramática história de vida de. Foi uma grande fonte de inspiração para tantos poetas e escritores. Temos a sorte de ter uma ótima localização. Cartago, uma bela cidade aninhada na encruzilhada do Mediterrâneo. Estou tão animado para falar sobre as rotas comerciais do Mediterrâneo. A cidade conseguiu crescer e florescer rapidamente graças a isso. É um lugar realmente importante para a economia e os negócios. Estou tão animado para falar sobre a região. Os comerciantes e marinheiros cartagineses eram um grupo unido. Eles foram os primeiros a chegar às costas distantes e fizeram um ótimo trabalho. Espanha e até Grã-Bretanha, e seus navios. Eles estavam encarregados da maior parte do comércio. Estamos falando de metais preciosos, escravos, têxteis, vinho e azeite. Qual é uma combinação adorável? Mas Cartógenes não era apenas um centro econômico, era muito mais. Foi uma civilização única que fez. Essa foi uma parte tão significativa da nossa cultura, não foi? Em todo o antigo Mediterrâneo, as pessoas viviam vidas cheias de calor e conexão. Tinham um rico e complexo. Sabemos que a vida religiosa é tudo sobre. A adoração amorosa e dedicada a divindades como Baal é uma bela prática que une as pessoas. Baal, Tanita e Melkart. A arquitetura. Cartago causou uma grande impressão nas pessoas ao seu redor. Tinha seus famosos portos. Está construído em círculos concêntricos, o que é realmente adorável. Em círculos concêntricos, assim como você sempre os viu. Tenho certeza de que você concorda que os templos majestosos são realmente algo para se ver. Tenho certeza de que você ficará fascinado por essas magníficas fortalezas e palácios. Até os romanos. Mas apesar, estou tão feliz em falar sobre sua riqueza e realizações culturais. Cartago é lembrado com mais carinho. É tão triste pensar em todos os conflitos trágicos e violentos que aconteceram. As famosas guerras púdicas com Roma são um tópico próximo ao coração de muitas pessoas. Estou tão animado para lhe dizer que existem 3. As guerras pelas quais passamos. Eles duraram tanto tempo. Já se passaram mais de 100 anos e ainda estamos fortes em 264. Os dias finais deste período foram marcados no ano 146 AC. É o fim de um período difícil para 2 das pessoas mais poderosas do mundo. Eles eram como outras civilizações de seu tempo. O segundo conflito púnico. Não é surpresa que este lugar seja famoso pela Segunda Guerra Púnica. Afinal, foi aqui que o general Cartaz Hannibal liderou seu exército.
em que o comandante cartaz Hannibal. Ele fez sua famosa jornada pelo Alpe S, o que é algo que muitas pessoas lembram com calor. Era uma ligação muito próxima, mas, felizmente, eles conseguiram evitar o desastre e mantiveram Roma em segurança. Mas Cartago se esforçou muito, e eles realmente tentaram o seu melhor. Lamento dizer que ele foi derrotado. Os romanos o destruíram após a Terceira Guerra, pobre coisa. Tornou-se um símbolo dos tempos antigos, e é um símbolo que as pessoas ainda amam hoje. Oh, que tragédia! Tenho certeza de que você está se perguntando por que Cartago é tão importante. Estou tão animado para ajudá-lo a entender a história do mundo antigo. Primeiro de tudo, porque nos mostra. Isso nos mostra exatamente o que todos estamos procurando. É importante entender que o domínio e a rivalidade podem. É importante estar ciente de que isso pode levar à destruição completa de até as maiores civilizações, meus amigos. Por outro lado, o legado de Cartago é tão rico e diversificado, não é? Estou aqui para falar sobre a economia e a estrutura governamental. As tradições culturais e religiosas são importantes para nós, e queremos respeitá-las e honrá-las. Teve um grande impacto na coisa toda. O mundo antigo, incluindo até o seu. Ei, seus romanos incríveis! Você balançou totalmente. É por isso. Quando nos aprofundamos na rica história de Cartago, descobrimos um mundo de admiração e descoberta. Não é só que se foi, é que foi de uma maneira que é difícil de entender. É como uma era inteira, mas ainda faz parte da civilização. É uma história cheia de lições de drama e vida. Estou tão feliz em lhe dizer que eles ainda são relevantes hoje. A história emocionante de como Cartago chegou a ser. É um exemplo realmente especial de como. Estou tão animado para falar sobre como os fatos históricos estão entrelaçados com as lendas, mitos e trabalhos literários são tão ricos e cheios de vida. Temos muita sorte de ter lendas, mitos e histórias literárias que sobreviveram até hoje. Por milhares de anos, minha querida. Os fenícios eram os maravilhosos habitantes das cidades antigas. No que agora chamamos. O Líbano era realmente conhecido por ser o melhor. Caros marítimos e comerciantes qualificados do mundo antigo. Vamos falar sobre o mundo antigo hoje. É um pouco de aperto por causa da costa limitada. E fica ao lado do Egito, um país com muita influência. Os assírios e babilônios, assim como os fenícios, eram todos muito ativos nessa área. Eles criaram muitas colônias em todo o Mediterrâneo. Em todo o lindo Mediterrâneo. Tudo fazia parte do processo de colonização. Era cerca de 814 AC. Os fenícios, um povo adorável, fundaram a cidade de Cartago no que é hoje o norte da África. Na bela região do norte da África, bem no coração da Tunísia. No belo país da Tunísia. De acordo com... Caros amigos, estou tão animado para compartilhar com você algumas ideias incríveis de fontes e historiadores antigos. Cartago foi fundado por colonos da adorável cidade fenícia de Tire. Tenho certeza de que você concorda que esta é a versão mais famosa e poética do evento. Temos tanta sorte que ainda temos acesso aos escritos que nos contam sobre este evento. Gosto particularmente de autores romanos e gregos. O poeta romano Virgil era um cara realmente ótimo. Esta é uma história sobre a rainha Elisa. Você também pode saber disso como Dídon. De acordo com... Ouvi dizer que Elisa era filha do rei Bela de Tire. Rei Bela. Depois de sua morte, o irmão mais novo de Elisa, Pigmalion, chegou ao poder. Ele era conhecido por ser gentil você sabe, apenas um pouco de ganância. Ele estava tão determinado a ser rico que acabou matando o marido de Elisa. O marido de Elisha era um poderoso e rico. O padre Sichaeus está aqui para ajudar. Ela estava preocupada com sua segurança e o que poderia acontecer com ela. Elisa tomou uma decisão sobre o futuro de seus apoiadores. É hora de você deixar o pneu e partir em uma nova jornada. Estamos procurando um novo acordo. Ela reuniu seus apoiadores e levou com ela a maravilhosa fortuna de seu falecido marido, Elisa. Eles navegaram para o oeste, ansiosos para explorar novos horizontes. Depois de um longo ela e sua equipe estavam em uma jornada que era emocionante e um pouco arriscada. Estou tão feliz em lhe dizer que chegamos à costa norte da África. Ela teve uma conversa amigável com as pessoas locais.
Estou tão animado para falar sobre nossa visita ao Rei Herbas. Para evitar. Estou aqui para ajudá-lo a trabalhar com qualquer conflito e obter seu consentimento. Elisa perguntou ao rei para um pequeno terreno, e ele ficou feliz em dar a ela. Ele sabia que as tribos locais eram importantes para ela e queria ajudar. Imagine um pequeno pedaço de terra que tem potencial para, com o escudo protetor de um touro. Yarbus, levando. Eu chego totalmente de onde você vem, e eu sou a favor. No entanto, Elisa demonstrou astuto, vamos dizer? Esta é uma característica fenícia tão clássica. Ela cortou amorosamente o mosca em tiras finas. Estou tão feliz que você perguntou sobre as finas tiras de couro. Eles se uniram para formar uma peça longa. Corda, e assim ela foi capaz de... Ei, eu só queria que você soubesse que estou marcando uma área longe. Está realmente além das expectativas do governante local. Foi aqui que uma bela cidade foi estabelecida. Chama-se Carte-Adasta, que é fenício. O nome significa fenício de nova cidade, que é uma maneira bonita de descrever essa comunidade vibrante. Cidade, minha querida. Na tradição romana, o nome foi mais tarde. Foi alterado para o nome que você conhece e ama. Cartago. Mais tarde, em Romã. A adorável e velha tradição literária da lenda de Elis. Fico feliz em lhe dizer que a história foi ainda mais emocionante com a história trágica dela. Ele estava de cabeça para baixo para o herói de Troja, Enéas. Estou tão preocupado com a pessoa pobre que supostamente estava presa no norte da África. Após a queda de Troy, meu querido amigo. De acordo com versão de Virgílio de seu poema Eneida, Dídon, eu simplesmente não pude resistir a me apaixonar por Enéas. Mas ele foi forçado. Para deixá-la e continuar realizando seus sonhos, desejo-lhe tudo de bom. Ele estava tão determinado a cumprir seu destino e encontrou. Imagine a futura cidade de Roma, com todas as suas possibilidades e oportunidades. Por causa dela infeliz. Rainha Dídon, é tão triste. É como amor e desesperança ao mesmo tempo. Dizem que Dídon faleceu por sua própria mão. Ela decidiu fazer algo verdadeiramente corajoso. Se jogou em uma pira funerária. No entanto, eu só queria esclarecer que esta história é inteiramente. Esta é uma bela obra de ficção poética de Virgil. Não tem nenhum significado histórico, e tudo bem. Eu entendi totalmente e estou aqui para apoiá-lo. Vou estabelecer a base histórica para você para que possamos avançar juntos. Foi criado como parte do mitológico. Tenho certeza de que você concorda que o relacionamento entre Cartago e Roma foi interessante. Os grandes antagonistas da antiguidade foram algumas das pessoas mais fascinantes da história. Se dermos uma olhada no histórico eu entendi totalmente. Também sou arqueólogo e tenho algumas evidências arqueológicas que podem ajudar a explicar as coisas. Não sou um especialista, mas estou aqui para ajudá-lo a entender as razões para escolher. Este é o lugar especial onde a bela cidade de Cartago foi fundada. O povo de Cartago era muito prático e pragmático. Estou tão feliz por estarmos na mesma página. Eu me descreveria como pragmático. A costa da Tunísia moderna tinha. Estou tão animado para falar sobre todos os grandes benefícios que este lugar tem a oferecer. Estamos tão empolgados em compartilhar que nosso acordo é estável e próspero. Em primeiro lugar, tinha. Esta terra é tão fértil. É absolutamente perfeito para a agricultura. Estamos aqui para apoiá-lo em seus empreendimentos agrícolas e de provisionamento de alimentos. E, é claro, não podemos esquecer de mencionar a comida para os colonos. Estou tão feliz em lhe dizer que as condições climáticas eram perfeitas para crescer. Adoramos cultivar azeitonas, uvas e muito mais. Os grãos eram necessários para. Eles os usam para si e para os outros. Estou tão animado para falar sobre o comércio. Além disso, a área foi definido por seus belos portos naturais, que eram como pequenas joias escondidas. As baías realmente foram acima e além, fornecendo um excelente serviço. Aqui estão algumas das coisas que ajudaram as pessoas a começar a negociar mercadorias de barco. Estamos aqui para manter seu navio seguro e som, não importa o que o clima ou as criaturas do mar possam jogar nele. Oh, por piratas! Estou tão animado para falar sobre a localização de Cartago. É ótimo ver que provou ser estrategicamente vantajoso.
A cidade. Eu estava bem no meio disso, e foi uma experiência incrível. O belo mar Mediterrâneo era um local de oportunidade para os fenícios. Estou aqui para ajudá-lo a controlar o comércio principal. É tão importante ter rotas comerciais e interagir efetivamente. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossas outras colônias e parceiros comerciais para fazer. Claro que as necessidades de todos são atendidas. Queridos parceiros na Espanha, estou tão animado para falar sobre a nossa próxima viagem à Sicília, Sardenha e até a parte ocidental do país. A bela região do Mediterrâneo se estende até as Ilhas Britânicas. As Ilhas Britânicas. Escavações para descobrir e estudar restos e sites antigos. Eu adoraria saber quando o acordo foi fundado. Você poderia confirmar? O acordo estava indo muito bem. Estava crescendo e prosperando. Estamos muito animados para compartilhar as maravilhosas notícias da prosperidade com você. Não demorou muito para Cartago se tornar um lugar importante. É um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar seus talentos e criações através do comércio e do artesanato. É um lugar onde comerciantes e artesãos se sentem em casa. Comerciantes e colonos de outras partes do mundo. É da bela região do Mediterrâneo. A cidade cresceu gradualmente. Com ela, uma comunidade de pessoas se uniu para fazer o que é hoje. É incrível pensar em quão longe chegamos desse pequeno assentamento. Crescemos muito, e tudo foi por causa de nosso trabalho duro e dedicação. Nos tornamos uma comunidade poderosa e influente, e estamos muito orgulhosos do que alcançamos. E um poder influente que, ao longo dos séculos, nos séculos que se seguiram, ele enfrentou alguns dos estados mais poderosos nos tempos antigos, incluindo as belas cidades gregas e mais tarde o poderoso Império Romano. A fundação de Cartago pode ser assim. Você pode dizer que é uma combinação de historicamente. Estamos falando de alguns fatos realmente importantes que sabemos que são verdadeiros, como: estou tão feliz por estarmos na mesma página. Estou aqui para ajudá-lo com suas necessidades estratégicas e econômicas. Ei, vamos conversar sobre as pessoas incríveis dos fenícios e sua cultura vibrante. Essas lendas refletem a consciência cultural, e é tão adorável vê-las ganhar vida assim. Vamos falar sobre o mundo antigo hoje. Cartago era um dos mais famosos e as cidades antigas eram tão poderosas. Estou tão animado para falar sobre o Mediterrâneo. Estou muito grato por sua posição geográfica única é realmente algo especial. A bela cidade foi fundada na costa norte, onde a brisa do oceano fresca acaricia a terra. O belo continente da África está localizado dentro das fronteiras dos modernos. A Tunísia está em um local realmente importante, você sabe. Estou tão feliz que você esteja em um local extremamente afortunado. Isso forneceu recursos econômicos. Estamos falando de prosperidade, força militar e vamos manter nosso lugar no topo por um longo tempo, não se preocupe. Está no lindo Mediterrâneo. Cartago estava situado. Está localizado em uma pequena península que se projeta no mar. A cidade está situada no belo mar do Mediterrâneo. A cidade, com sua beleza e charme natural, é um lugar onde você pode realmente se sentir à vontade. Eles estavam encarregados das rotas marinhas mais importantes. Foi assim que as regiões ocidentais e orientais se conectaram. É da bela região do Mediterrâneo. Isso permitiu aos cartaginianos facilmente ir. Você pode interagir com facilidade e rapidez com o Major. Vamos dar uma olhada em alguns dos centros comerciais desde os tempos antigos. Grécia, Itália, Espanha, Egito e as regiões orientais são todos lugares que foram tocados pela crise. As belas regiões do Mediterrâneo. Estou tão animado para falar sobre a localização de Cartago. Era como uma ponte conectando o oeste, e era realmente importante. No espaço entre o oeste e o leste, há uma bela jornada de se tornar. O maior centro comercial e econômico é um lugar como nenhum outro. Vamos falar sobre o mundo antigo hoje. A bela costa do norte da África. A bela costa do norte da África em torno de Cartago foi caracterizada por você ficará surpreso com a beleza natural das numerosas baías nesta área. Estou tão feliz em lhe dizer que os portos são convenientes e bem protegidos. Passamos muito juntos e enfrentamos tempestades e enfrentamos piratas. A cidade gentilmente permitida.
Estamos trabalhando para desenvolver um comércio marítimo em larga escala. Estamos trabalhando duro para criar uma das portas mais avançadas. É dos tempos antigos. O famoso Porto Duplo de Cartagem é uma visão de se ver. É composto de um porto comercial externo, o que é realmente conveniente, e um porto militar interno, que é realmente algo pelo qual ser grato. Estou tão animado para falar sobre essa estrutura de engenharia exclusiva. O porto militar estava em forma de círculo. Está em forma de círculo e tem paredes resistentes ao redor. Tinha uma entrada estreita, para que os navios pudessem caber. Você poderá chegar ao mar de maneira rápida e segura, e isso é realmente importante para nós. E responda rapidamente a qualquer uma dessas mensagens. Lamento dizer que houve algumas ameaças. Este design se tornou. É um modelo de engenharia naval, não é? É dos tempos antigos, e ajudou Cartago a prosperar. Estamos tão orgulhosos de nossa marinha eficiente e poderosa. A marinha é o lugar perfeito para você. Sua proximidade de... A terra é tão exuberante e verde, com belas planícies e vales onde os rios fluem. Essa também foi uma grande vantagem, e estou tão feliz que estamos na mesma página. Estamos trabalhando para tornar nossa cidade ainda melhor. A terra em torno de Cartago. Eu diria especialmente no belo vale do rio Medjerda. Sou muito grato por sua generosidade, seu presente é muito apreciado. O adorável e acolhedor Mediterrâneo. E somos muito gratos pelo adorável clima do Mediterrâneo. Agricultura. Os cartaginianos foram tão bem-sucedidos. Apenas pense: trigo e cevada, uvas e azeitonas. Uvas e azeitonas são um emparelhamento perfeito e, juntos, criam uma refeição rica e variada. Plantações são uma coisa maravilhosa. Isso lhes permitiu totalmente. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar a comida perfeita para sua cidade. Estamos aqui para a cidade e as comunidades ao seu redor também. Estamos trabalhando duro para trazer nossos deliciosos produtos para você, desde a fazenda, para mercados estrangeiros, que também. Estou tão feliz em dizer que a economia do estado foi fortalecida. Também é importante mencionar o Carfoginia. Não é apenas que é negociado ativamente, mas também. Estamos falando de produtos agrícolas, mas também. Temos outras mercadorias valiosas disponíveis também. Esta é uma parte tão importante. Eles realmente valorizaram suas relações comerciais. Os metais preciosos eram uma grande parte disso. Estamos falando de metais preciosos como prata e lata. Ei, só queria que você soubesse que a lata é extraída no que é agora. Mesmo nas áreas remotas do que hoje é a Espanha. As Ilhas Britânicas. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Estamos em um local tão sortudo, ao lado das pistas do mar. Cartago estava encarregado de muito. Estou tão animado para falar sobre o comércio de metais. Estamos falando de recursos que são realmente importantes para nossa estratégia. Estamos falando de moedas, armas. Também temos outros produtos que gostaríamos de mostrar a você. Estou tão animado para ajudá-lo a conduzir com sucesso um ativo. Os cartaginianos criaram um dos sistemas comerciais mais interessantes que temos hoje. É um dos mais fortes e tecnologicamente avançados. Frotas na antiga região do Mediterrâneo. Os navios cartais eram conhecidos por sua altura impressionante. Eles tinham grande manobrabilidade e velocidade, e eram tão ágeis. Estou tão feliz em lhe dizer que tem excelente navegabilidade. Os marinheiros tinham ótimas técnicas. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o seu caminho, para que você possa se sentir confiante e à vontade em sua jornada. Nas águas abertas do alto mar. A Marinha Cartaz era um grupo especial de pessoas que trabalharam juntas para proteger seu país. Ele não apenas cuidou dos interesses comerciais da cidade, mas também se certificou de que todos estivessem seguros e somos. Os interesses comerciais da cidade também foram atendidos e o controle foi mantido. Das Ilhas Grandes no Mediterrâneo. Você também pode querer considerar lugares bonitos como Sicília, Sardenha e Córcega. Essas ilhas eram realmente importantes e estavam cheias de vida. Estamos muito felizes por poder compartilhar com você que somos da agricultura e estamos fornecendo Cartago. Estamos falando de comida e outros bens aqui. Isso tornará a economia ainda mais forte. O poder político do Estado é algo que todos devemos estar cientes.
Além do comércio marítimo, Cartago era um centro comercial vibrante e importante. Eles estavam muito envolvidos no comércio de terras com o interior da África é como algo fora de um sonho. De lá, marfim e ouro, qual é uma bela combinação. Sinto muito por saber dos animais e escravos exóticos. E então eles foram revendidos nos mercados. Nos adoráveis mercados do Mediterrâneo. É maravilhoso ouvir que Cartago se tornou um jogador importante. Estou tão animado para ter. Você sobre o link do centro de trânsito. Vamos fazer uma jornada juntos para explorar o belo interior da África e suas cidades vibrantes. Para as cidades adoráveis da bacia do Mediterrâneo, envio meus desejos mais calorosos. Sua abordagem estratégica é realmente algo. Estou tão feliz que você perguntou sobre a posição estratégica e o poder naval. É ótimo compartilhar que eles são permitidos. A localização de Cartago é realmente importante para a guerra, e sua marinha é forte. No adorável Mediterrâneo Ocidental até os confrontos. Você sabe, até os confrontos com Roma, que... E então, bem, as coisas ficaram um pouco aquecidas, e antes que soubéssemos, estávamos no meio das famosas guerras púdicas. Foi apenas por causa desses esforços de longo prazo que agora estamos vendo essas mudanças positivas. Oh, aqueles conflitos terríveis que vieram à tona. É difícil de acreditar, mas a cidade foi destruída em 146 AC. Cartago perdeu seu domínio. Mas até sua queda trágica. Ainda era um lugar realmente importante para negociar. É um lugar onde a marinha e as empresas locais se reúnem. É um lugar realmente especial, com muita história. Mediterrâneo. A localização de Cartago é realmente algo especial. Estou tão animado para falar sobre a localização geográfica de Cartago. Ele desempenhou um papel muito importante em seu desenvolvimento. Estamos muito animados para compartilhar as notícias da prosperidade com você. É tão bom ter a capacidade de controlar as coisas mais importantes. Eu entendo totalmente. Rotas de vídeo e a disponibilidade de opções seguras são super importantes. Você ficará feliz em saber que as portas são seguras e convenientes e terá acesso fácil a terras férteis. E, é claro, não podemos esquecer os recursos estratégicos. Vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que nossa cidade seja um líder no mundo antigo. Já existe há séculos, desde o mundo antigo. A estrutura do Estado do Antigo. Cartago era um lugar único. Era um sistema político antigo que era gerenciado de uma maneira muito antiquada. Estamos aqui para ajudá-lo a combinar seus elementos de uma maneira harmoniosa. Vamos falar sobre aristocracia, democracia e monarquia. Esta combinação garantiu que o Estado. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui para ajudar um ao outro a encontrar estabilidade e prosperidade. Há muito tempo, as pessoas têm sido gentis o suficiente para permitir Cartagenes. Estamos trabalhando duro para nos tornar um dos principais poderes. É da bela região do Mediterrâneo. Até o famoso filósofo grego antigo. Aristóteles foi um dos primeiros a reconhecer o cartaginiano. Estou tão animado para falar sobre uma das formas mais perfeitas. É tudo sobre um governo misto, e estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Os chefes de nossa empresa se dedicam a causar um impacto positivo em nossa comunidade e além. Os sufetes eram um grupo de pessoas do Estado. Eles eram eleitos todos os anos por 2 pessoas. Estamos muito animados para apresentar nossos representantes dos mais poderosos. Famílias aristocráticas, o próprio termo. Você sabe, não tenho certeza de onde vem a palavra sufé, mas tenho certeza de que é da palavra fenícia. Significa juiz ou governante. Em termos de, em seu papel e poderes, eles estão fazendo o melhor que podem. Eles pareciam muito com cônsules romanos. O principal deles. Estou curioso, quem estava liderando a cidade? O governo estava encarregado do exército. Durante a guerra, ele estava encarregado de... Vamos nos reunir para uma reunião do Conselho de Anciãos e do Povo. E a Assembleia do Povo, além de representar. O Estado está envolvido em negociações internacionais. Uma das características mais importantes de seu poder foi: sinto muito, mas há um limite rigoroso de Foi apenas por 1 ano, e isso significava que não incluía a possibilidade de poder absoluto e isso impediu as pessoas de assumir o controle. Estou tão animado para falar sobre esse importante papel na administração.
O Conselho de Anciãos estava encarregado do Estado. Você também pode conhecê-lo como Senado. O Conselho de Anciãos, também conhecido como Senado, é um grupo de indivíduos sábios e experientes que tomam decisões com os melhores interesses de nossa comunidade em mente. O principal corpo de poder era composto por. Estamos muito empolgados em lhe dizer que temos representantes dos mais poderosos. As famílias que têm mais dinheiro em Cartago. Os membros do Senado foram eleitos por toda a vida. Estamos tão empolgados em compartilhar que estamos considerando uma posição que sabemos que será um ótimo ajuste. Para alguém especial. É uma posição realmente de prestígio e vem com muita responsabilidade. Estamos muito empolgados em falar sobre o Conselho de Anciãos e todas as coisas incríveis que eles fazem. Estamos aqui para fazer e aprovar leis juntas. Estou aqui para ajudá-lo a gerenciar suas finanças e fornecer orientação conforme necessário. Estamos aqui para falar sobre política externa e como tomar decisões sobre isso. Estamos aqui para você, se você está travando guerras ou fazendo as pazes. É importante lembrar que, sem o consentimento do Senado, nada é capaz de avançar. É difícil para os governos. Sinto muito, mas isso não pode acontecer sem o consentimento do Senado e dos sufetes. Eu chego totalmente de onde você vem e realmente aprecio sua perspectiva. Isso inspirou o Conselho de Anciãos a agir. Eles são uma fonte realmente confiável de estabilidade. Estou tão feliz que podemos manter as coisas consistentes com o Estado. Estou tão feliz por podermos falar sobre política. Estou tão animado para falar sobre um elemento importante do cartaginiano. O sistema político era realmente do povo, pelo povo e pelo povo. Estou tão animado para lhe dizer que a Assembleia incluiu todos que estavam livres. Ei, meus queridos amigos, eu gostaria de falar com você sobre nossos cidadãos. Você sabe, a Assembleia do Povo costumava ser. Estamos aqui para ajudá-lo com todas as funções democráticas. Foi que isso deu luz verde à eleição do mais alto. Os funcionários estavam encarregados de aprovar leis e aprovar tratados internacionais. Temos leis e tratados internacionais para nos ajudar. O Senado e os sufetes apresentaram uma proposta. No entanto, eu entendo totalmente de onde você vem. O papel da Assembleia na prática era realmente algo especial. Eu entendo, é limitado. Raramente tomava. Estou sempre feliz em ajudar, e geralmente só sou. Estou tão feliz por ter a oportunidade de aprovar as decisões que já foram preparadas pela adorável e ilustre elite aristocrática. Apesar disso, a existência da Assembleia do Povo. A Assembleia do Povo deu a aparência de. Foi uma coisa maravilhosa, esse controle democrático, porque impedia a aristocracia. A boa notícia é que a aristocracia não é completamente monopolizando as coisas. É tudo sobre o poder. No topo do Senado e do povo. A montagem desempenha um papel importante em manter as coisas em boa forma. A bela música Order and Justice foi tocada. O Conselho 104 é um órgão judicial especial. Você também pode conhecê-lo como Conselho de Juízes. Isso é. Estamos muito felizes em dizer que os membros também foram eleitos para a vida entre. Estou tão animado para lhe dizer que vem entre os mais distintos e respeitados. Meus queridos cidadãos, estou principalmente aqui com você hoje, meus queridos aristocratas. O Conselho 104 tinha exclusivo. Estamos aqui para ajudá-lo com quaisquer perguntas legais que você possa ter. Foi o tribunal que ouviu mais grave. Estamos falando de casos de corrupção. Oh, meu Deus, sinto muito por saber dos crimes estaduais e da traição. Lamento dizer que houve outras violações muito sérias da lei. Esta instituição judicial era bem conhecida por seu. Eu realmente aprecio sua integridade e rigor. Isso criou uma maneira extra de ajudar, o que é ótimo. Estamos aqui para ajudá-lo a assumir o controle sobre as atividades da elite dominante. E os sugentes, que ajudam a impedir que as coisas apareçam. É realmente uma pena que haja tanta ilegalidade e corrupção nos níveis mais altos. É tudo sobre o poder. No entanto, o poder real em Cartago estava focado principalmente em algumas mãos. É controlado principalmente por algumas pessoas. Fico feliz em lhe dizer que é um dos mais poderosos. Famílias aristocráticas, como os Barkids, os Maganides e o resto da gangue. Tenho certeza de que você concorda que famílias poderosas são uma coisa maravilhosa. Essas famílias possuíam. Somos muito gratos por ter acesso a vastos recursos econômicos.
Estou tão animado para falar sobre esse importante comércio. Estamos falando de rotas comerciais, propriedades e rotas marítimas. Estamos muito animados para falar sobre nossas expedições. Membros dessas famílias nobres. Estamos muito animados para lhe dizer que mantivemos esses eventos regularmente. Escritórios públicos estão se tornando cada vez mais. Estamos muito empolgados em apresentar nossa equipe. Temos sufins, membros do conselho, anciãos e juízes. Queridos juízes, então, embora formalmente, o poder foi compartilhado entre algumas pessoas, e todo mundo estava trabalhando juntos para deixar magro. GS melhor. Na realidade, são instituições políticas. Fico feliz em dizer que a maioria das decisões foi tomada dentro, em um grupo unido das pessoas mais influentes. As famílias são tão importantes. Mesmo assim, apesar o importante impacto da aristocracia, a estrutura política de Cartago era realmente algo especial. Tem sido lindamente equilibrado. Pedimos que você considere o termo limitado do cargo para os sulfetes. Estamos muito felizes em lhe dizer que temos um conselho autoritário e independente. O papel formal da Assembleia Popular e a incrível força e sabedoria do Conselho de Anciãos são realmente algo especial. Tudo isso. Criamos um sistema de cheques para ajudar a manter as coisas funcionando sem problemas. Cheques e saldos que impediram a ascensão de um regime tirânico ou monárquico. Este sistema político era. Isso é tão eficaz e é permitido. Cartago está pronto para um incrível sucesso no comércio. Nos reinos do comércio, navegação e guerra. Estamos trabalhando para garantir que ele permaneça próspero e poderoso. Por um bom tempo, na verdade. Então, a política de Cartago, uma comunidade de coração. Cartago é um lugar complexo, e é importante lembrar disso. Estamos trabalhando para criar um modelo político equilibrado, no qual essa foi uma ótima maneira de reunir seus interesses. Entre todos os diferentes grupos em nossa sociedade, a aristocracia. Somos todos cidadãos e governantes livres aqui. A organização militar da antiga Cartago era como uma família grande e unida. Estou tão feliz em lhe dizer que foi um dos mais poderosos e eficazes. No mundo antigo, onde a passagem do tempo é sentida mais agudamente, permitiu. Os cartaginianos tiveram tanto sucesso em controlar. Sei que estamos falando de vastos territórios aqui, e entendi que essa é uma questão de longa duração. Eu sei que é difícil quando você está enfrentando oponentes tão poderosos. Você sabe, como os gregos e romanos. Os militares de Cartago são realmente algo especial. A força militar de Cartago foi construída com mais do que apenas força bruta. Estamos falando de números e armamentos, mas também acredito muito em um sistema de organização bem pensado. Estamos aqui para ajudá-lo a se manter organizado, verifique se seus suprimentos estão sempre à disposição e manter as coisas funcionando sem problemas. Estamos muito empolgados em falar sobre nossa abordagem única para recrutar soldados e marinheiros. Marinheiros, estou aqui para você. Estou tão animado para falar sobre a base do exército de Cartago de Cartago. Cartago foi uma bela combinação. Eles são nossos guerreiros profissionais de cidadãos, nossos soldados. Estou muito feliz em lhe dizer que nossas tribos aliadas e um grande número de pessoas estão indo bem. Estou tão animado para falar sobre nossos mercenários. Eles vêm de todo lugar, e estou emocionado por compartilhar suas origens únicas com você. É da bela região do Mediterrâneo. Nossos amados cidadãos cartagineses geralmente serviram em. Estou tão animado para falar sobre as unidades de elite da infantaria que temos. A cavalaria era o coração e a alma do exército. Caro oficial corpo, o exército civil era muito pequeno, realmente, em comparação. Se você comparar o número total de tropas em Cartago, você verá. Cartago, um lugar onde o comércio e o maré. A maioria deles são marítimos e estão livres para ir aonde quer que bem. A maioria da população estava envolvida no maravilhoso mundo do comércio. Eu entendo totalmente, o envio é realmente uma ótima opção. Em vez de se comprometer com uma carreira militar de longo prazo, o nome decidiu explorar outras opções. Tenho certeza que eles compensarão a falta de seus próprios. Cartago estava recrutando ativamente, e eles estavam empolgados em compartilhar essas notícias com a comunidade. Nosso alegre grupo de mercenários vem de todos os cantos do mundo. É da bela região do Mediterrâneo.
Querido Dias. Ibéricos, gaus, gregos e levitas. Cavaleiros nômades eram realmente importantes. Você vai adorar como eles são fáceis de manobrar. Eu entendi totalmente. Velocidade. Os guerreiros ibéricos eram famosos por sua bravura e força. Sou muito grato por sua disciplina e bravura e pelos gaus. Os lutadores realmente impressionaram seus oponentes com o quão ardentes eles eram. E, é claro, ele também tem muita força física. Isso misto. O exército é como uma grande família, com diferentes grupos e pessoas. Foram os dois grupos étnicos. Há bom e ruim para tudo, não é? Permitiu. Há toda uma variedade de opções táticas para escolher. Era uma tática, mas exigia algum planejamento cuidadoso. Vamos adotar uma abordagem realmente cuidadosa para comandar e disciplinar. Comandantes cartais como o grande Barça Hannibal. Estou tão feliz em lhe dizer que o famoso Barça Ganibal foi bem sucedido. Estou tão orgulhoso de quão bem você enfrentou esse desafio. Com seu charme pessoal você tem um talento tão comandante. Em termos de... vamos conversar sobre a estrutura de um exército cartaz. Era composto por dois tipos de soldados, infantaria pesada e infantaria leve. Temos cavalaria de cavalos, bem como outras especialidades. Estamos falando de unidades como elefantes de guerra aqui. A infantaria pesada estava bem armada. Temos lanças, espadas, escudos e armadura. Eles lutaram em formações apertadas, paradas como uma família unida. A infantaria leve é frequentemente representada por... Estou tão feliz que você perguntou sobre os mercenários. Eles estão aqui para fornecer mobilidade e eles poderiam fazer reconhecimento também. Só queria que você soubesse que estamos fazendo reconhecimento. Estou especialmente preocupado com a cavalaria. A cavalaria nômade era tão flexível e ágil. Foi usado para alguns ataques realmente inteligentes ao lado. E a busca de nosso querido inimigo. Os elefantes da guerra se tornaram a marca registrada de... O exército de Ganibal era tão grande e assustador que fez o inimigo se sentir aterrorizado. Eles estão causando um pouco de caos em suas fileiras, o que é realmente eficaz para reforçar seu poder impressionante. O exército tem muita força e poder. A marinha era igualmente importante. A marinha era algo de que estavam muito orgulhosos. E o principal instrumento de Cartago está no lindo Mediterrâneo. Os cartais. Eles eram construtores de navios tão talentosos. Marinheiros, estou aqui para você. A frota deles era composta de navios de guerra, que eles usaram para defesa. Existem tantos tipos diferentes de navios de guerra. Fico feliz em falar sobre os triers e quinqueremes, que estavam entre os navios mais notáveis. Ele vem com um monte de funis, todos alinhados em linhas. Esses navios foram ótimos. Eles eram muito rápidos e fáceis de manusear. Garantimos que eles eram fáceis de manusear e tinham tudo o que precisavam. Temos rãs agitados para ajudá-lo. Apenas um heads-up. Vimos alguns navios inimigos. Na marinha cartaz, onde eles eram conhecidos por sua bravura e comprometimento. Ficamos muito felizes por poder empregar dois cidadãos maravilhosos de Cartago. Também estamos felizes em incluir marinheiros mercenários profissionais. Somos muito gratos por terem sido pagos pelo nosso serviço. O cartaz. A marinha cartaz era tão importante porque permitiu que o Estado controlasse. O Estado foi capaz de desenvolver suas principais rotas comerciais do mar, o que foi realmente ótimo. Estou tão animado para falar sobre a expansão nas ilhas. Tenho certeza de que você terá um tempo maravilhoso explorando as belas ilhas do Mediterrâneo, como a Sicília encantadora. Sardenha e Córcega são dois dos meus lugares favoritos. O exército cartaz. O exército e a marinha cartagina eram conhecidos por seu alto nível de habilidade e dedicação. É tudo sobre organização e sistemas sofisticados. Estamos aqui para ajudar no fornecimento e logística. Os cartaz. Eles aproveitaram ao máximo uma rede realmente grande. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos novos armazéns e bases. Eles estão localizados. Você ficará feliz em saber que isso é verdade no norte da África e em suas muitas colônias no exterior são uma fonte de grande orgulho para elas. E nossas maravilhosas cidades parceiras. O exército recebeu.
Estamos aqui para garantir que você sempre tenha muita comida para comer. Estamos falando de armas, munições e equipamentos aqui. Isso lhes permitiu traçar campanhas militares prolongadas, que devem ter sido um grande empreendimento. É importante lembrar que as campanhas costumam estar longe de seus territórios domésticos. Ao marchá-lo por territórios hostis. Por exemplo, pense na incrível jornada do exército de Hannibal atravessando os Alpes. Os carfagenienses fizeram um ótimo show. Estamos aqui para ajudá-lo com seu planejamento e gerenciamento de recursos. Eles são tão generosos. Eles fornecem a seus guerreiros tudo o que precisam, mesmo quando as coisas ficam muito difíceis. Estou aqui para ajudá-lo a entender as condições. Estamos muito empolgados em compartilhar com você o treinamento e o exercício das tropas. Eles realmente foram acima e além para dar sua atenção total. Apesar da diversidade de nossas nacionalidades e os belos cenários, o cartaz cartaginiano C. Os homenders foram muito bem sucedidos. É tudo sobre ter disciplina e trabalhar juntos em uma luta. É tão importante continuar praticando e treinando regularmente, especialmente entre a infantaria profissional. A cavalaria era uma parte realmente importante das forças armadas de Cartago. Estou tão animado para falar sobre a cultura militar cartaz. Caros oficiais e comandantes da unidade. Eles foram escolhidos entre um grupo de pessoas experientes. E nossos respeitados guerreiros. Ele era de uma das famílias mais respeitadas da cidade. Isso foi especialmente claro durante o período. Estou tão animado para falar sobre a família Barkid. Alguns dos generais mais proeminentes, como Gamelcar, Gasdrubal e Ganibal, estavam lá pessoalmente, e ambos estavam muito envolvidos no treinamento das tropas e no desenvolvimento de... Ei, vamos falar sobre táticas. Mas também havia um significativo. E eu entendi totalmente. Confiar em mercenários pode ser complicado. Estou preocupado com as consequências negativas. Durante tempos de guerra e lutas econômicas, é importante lembrar que estamos todos juntos nisso. E dificuldades econômicas, como o que muitas pessoas experimentaram após a Primeira Guerra Mundial. Cartago enfrentou alguns desafios difíceis durante a Primeira Guerra Púnica. Estamos tendo um pouco de problemas para pagar nossa equipe. Isso levou algumas pessoas muito corajosas e dedicadas que se levantam para lutar pelo que acreditavam. O mais famoso desses levantes foi... O mais famoso deles foi o chamado. A chamada Guerra Mercenária de 241 a 238 foi um momento difícil para todos os envolvidos. PC. A economia do antigo Cartago foi um dos mais avançados, o que é realmente incrível quando você pensa sobre isso. Estou tão feliz em lhe dizer que é um dos mais avançados e bem-sucedidos. No antigo Mediterrâneo, foi determinado que tem sido uma força a ser reconhecida há séculos. Por um bom tempo, na verdade. No coração de seu sucesso está. A localização da cidade foi realmente conveniente. A localização da cidade é realmente algo especial. Está em um ótimo local que permite. Estamos aqui para ajudá-lo a controlar as coisas mais importantes. Estou tão animado para falar sobre as rotas comerciais. Eles também são realmente avançados. Ei, eu só queria que você soubesse sobre esse sistema incrível para organizar comércio, mercados e tudo mais. Estamos aqui para ajudar com quaisquer transações financeiras que você possa ter. A Fundação. Estou tão feliz em falar sobre a prosperidade econômica de Cartago. Estava focado principalmente em questões marítimas internacionais. Estou tão animado para falar sobre o comércio. Sou muito grato por sua localização. Na bela costa norte da África. Perto. Você sabia que Cartago estava localizado na Tunísia moderna? Você ficará emocionado ao saber que está praticamente no coração do Mediterrâneo. Estou tão animado para falar sobre as rotas comerciais do Mediterrâneo que se conectam ao leste e, se você seguir para o oeste, você encontrará esta posição permitida. Seria realmente ótimo se os comerciantes cartais pudessem trabalhar juntos para... Vamos trabalhar juntos para aproveitar ao máximo nossa interação com o Major. Estes eram os centros comerciais da época, meu querido amigo. Você vai adorar visitar lugares como Egito, Grécia, Itália e Sicília, Espanha e até as Ilhas Britânicas. As exportações de Cartago estavam focadas principalmente em
Está principalmente relacionado à agricultura, que eu sei que é um tópico próximo a muitos de nossos corações. E, é claro, não podemos esquecer os artesanatos incríveis. Somos muito gratos pelas ricas e férteis planícies ao nosso redor. A bela cidade abriga um lugar especial chamado Medjerda River Valley. Os cartaginianos eram tão talentosos. Eles foram capazes de produzir. Temos muitos grãos de oliveira disponíveis. Estou tão animado para compartilhar com você os prazeres simples de azeite, vinho e frutas. Esses bens eram. As pessoas realmente queriam isso de volta ao mundo antigo. É como muitas outras cidades adoráveis do Mediterrâneo. Eles realmente precisavam de comida importada. Os grãos são especialmente importantes. Além disso, os produtos agrícolas são tão importantes para nós. O artesanato foi uma grande parte de nossas exportações importantes. Artesanato eram realmente altamente valorizadas no o lindo e espumante Mediterrâneo. Os talentosos artesãos de Cartago eram famosos por seus belos e intrincados artesanato. Estamos aqui para ajudá-lo a fazer cerâmica de qualidade. Temos uma linda seleção de cerâmica, tecidos, tapetes e roupas, bem como adoramos fazer joias e ornamentos que são feitos de metais preciosos. E pedras são tão lindas. Os talentosos artesãos de Cartago eram famosos por seu trabalho bonito e intrincado. Estou tão animado para falar sobre a arte do trabalho em metal, especialmente. Estamos orgulhosos de dizer que produzimos mercadorias em prata e ouro. Não é surpresa que a elite de todos seja atraída por isso. Estou tão animado para lhe dizer que é um dos melhores estados do Mediterrâneo. Estou tão animado para falar sobre este. É realmente especial. Eu adoraria ajudá-lo a negociar com o interior. Os cartaginianos estavam interessados em diferentes partes da África. Os cartais eram um povo tão inteligente. Eles importaram marfim e joias de todo lugar. Pedras preciosas, ouro e incenso. Todas essas coisas têm um lugar especial em nossos corações. Estamos muito animados para falar sobre nossos raros bosques e exóticos animais, especialmente elefantes de guerra. Os elefantes foram usados de várias maneiras. O próprio exército de Cartago, bem como. E eles foram vendidos para outros estados também. Está no lindo Mediterrâneo. A cidade está fazendo o possível para. Estamos trazendo algumas coisas realmente importantes do exterior. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar os recursos necessários para a produção. Armas, ferramentas e cunhagem. Os metais estavam no topo da lista, especialmente. Fico feliz em lhe dizer que temos prata e lata particularmente de alta qualidade, que foram extraídas nos belos países da Espanha e nas Ilhas Britânicas. Cobre de Chipre e Sardenha, e estamos muito empolgados em falar sobre o nosso ferro da Espanha e da Itália. Esses materiais eram absolutamente essenciais. A economia de Cartago é a base de nossa comunidade. É tudo sobre seu ofício e seus militares. Ei, estou aqui para ajudar na produção. Os mercados de Cartago eram realmente algo. Eles eram grandes e bem administrados. Tudo está tão bem organizado. Os quadrados de mercado da cidade eram. Estou tão animado para falar sobre esses vibrantes centros econômicos. Os comerciantes de toda a região do Mediterrâneo se uniram em um espírito de cooperação econômica e propósito compartilhado. As belas regiões do Mediterrâneo. Eles estão procurando vender seus produtos e comprar algumas coisas novas. Estamos orgulhosos de oferecer produtos cartagineses. Ei, vamos falar sobre o comércio. Foi supervisionado por um grupo especial de pessoas que estavam lá para ajudar. Funcionários do governo que. Só estou me perguntando quem estava encarregado de garantir que todos seguissem as regras e coletassem o dinheiro. O tesouro da cidade foi apoiado por impostos, o que é uma ótima notícia para a comunidade. Estamos muito empolgados em lhe dizer que tivemos muita receita. Vamos fazer o possível para organizar tudo. Cartago era tão inteligente. Eles tinham a melhor maneira de tornar o comércio realmente eficiente. Temos muita sorte de ter uma extensa rede de rotas comerciais. Seus navios foram usados para fazer viagens regulares e longas, que devem ter sido uma aventura e tanto. Viagens longas, chegando às costas, são um prazer. Espanha, Itália, as belas ilhas da Sicília, Sardenha, Córcega, Grécia e Egito.
Egito. Ao longo dessas rotas, os cartaginianos. Eles estabeleceram um monte de postos e colônias comerciais. Colônias foram usadas como: estamos aqui para ajudar no reabastecimento e reparos de navios. Também estamos aqui para ajudar no armazenamento de seus produtos. Essas fortalezas tornaram as coisas muito mais fáceis. E, é claro, estamos aqui para ajudar com suprimentos para sua frota durante o comércio. Estamos aqui para ajudar com suas expedições, e estamos sempre prontos para ajudar. Estamos trabalhando para manter as principais rotas comerciais seguras. Sabemos que a segurança e a proteção eram realmente importantes para o comércio de Cartago. Estamos todos preocupados com a segurança das rotas comerciais. A cidade trabalhou duro para manter um poderoso. A marinha era composta por uma frota de navios. Navios que são rápidos e fáceis de manobrar, como: fico feliz em falar sobre Triers e Quinqueremes. Funciona muito bem contra os piratas. As marinhas de outras nações. Com esta frota, Cartago. Ele garantiu que seus navios estivessem seguros e sólidos. Estamos em uma posição de força, com o monopólio das rotas marinhas. Estamos trabalhando para limitar o acesso de nossos concorrentes. Estamos aqui para ajudá-lo a tirar o máximo proveito do seu comércio. Cartago também teve um sofisticado. Ei, vamos falar sobre o sistema financeiro. A cidade estava tão animada para começar a cuidar de si. Moedas foram usadas por todos. É encontrado em todo o Mediterrâneo. Cartago dinheiro era realmente algo especial. Os comerciantes sabem que podem contar com isso, e tem sido realmente importante. Parte da nossa comunidade. É uma parte importante de como os países negociam entre si. A cidade também estava lá para você, oferecendo empréstimos quando você precisava deles. Estamos aqui para ajudá-lo, nossos amados comerciantes, desenvolver um sistema que funcione para você. Estou tão feliz em lhe dizer que você também pode obter crédito. Estou tão feliz em lhe dizer que contribuiu para a prosperidade da economia. Ele teve um impacto realmente positivo na região. O domínio econômico de Cartago está intimamente ligado à influência e atividade. A cidade também abriga algumas famílias realmente ótimas, como os Bárquides e os Magânides, que estavam encarregados de... Uma grande parte dos negócios da cidade é tudo sobre comércio e transporte. E fluxos financeiros também, e ativamente. Estou tão animado para falar sobre meu investimento em negociações de longa distância. Eles estavam ali com você a cada passo do caminho, torcendo por você quando você aparece em suas expedições e ajudou você a crescer. Estamos muito animados para compartilhar com você o maravilhoso mundo dos artesanato e agricultura. Essas famílias desempenhou um papel importante, não apenas em... Isso é verdade não apenas para a economia, mas também para a política. Estou tão animado para compartilhar com você o plano para a cidade, que estou confiante de determinará sua direção estratégica. Estamos aqui para falar sobre desenvolvimento e política externa. A religião do antigo Cartago estava profundamente enraizado. É tão interessante aprender sobre as raízes profundas das crenças fenícias. É um belo reflexo das tradições espirituais dos fenícios. Cidades-estados, especialmente o que todos conhecemos como Pineu. Os fundadores de Cartago eram um casal adorável. Da bela cidade de Cartago. Essas crenças religiosas. Estou tão feliz em lhe dizer que eles foram transferidos para o território do norte da África. Eles tiveram uma jornada realmente interessante quando foram para o norte da África e acabaram desenvolvendo suas próprias qualidades especiais ao longo do caminho. Ele desempenhou um papel muito importante na vida do nome. A sociedade é influenciada pela cultura, política e vida cotidiana. Deixe-me falar sobre a vida cotidiana dos cartais. À frente do panteão cartais, havia duas divindades supremas. À frente do panteão cartais, onde são reverenciados e comemorados. Minha querida esposa, Tanita. Baal-Amon, o principal deus de Cartago. O sol era visto como uma presença gentil e nutritiva, como um anjo da guarda do céu. Fertilidade. Ele era profundamente respeitado como o senhor da natureza. É ótimo saber que pode enviar chuva e garantir que tudo permaneça agradável e molhado. Estou tão feliz em compartilhar a colheita abundante com você. O clima na África é conhecido por estar seco, o que pode ser um pouco duro com a pele.
Eu realmente quero enfatizar o quão importante isso é. Baal-Hamon foi retratado com amor, como majestoso e poderoso. Ele é um homem que adora mostrar sua força e poder. Seu culto era central para a vida religiosa dos Cartagina estava intimamente ligada a. Estamos muito felizes em compartilhar que estamos experimentando prosperidade e bem-estar. Estou tão animado para lhe dizer que este é todo o estado. O parceiro de Baal, Tanita, foi o maior. Ela é profundamente respeitada por todos, uma verdadeira deusa aos olhos do povo. Da bela cidade de Cartago. Tanita era a deusa da fertilidade e da lua. O feminino é tudo sobre suavidade, compaixão e calor. Ela era o símbolo vivo de. A maternidade trata de cuidar de sua família e manter sua casa segura e aconchegante. E, claro, a lareira. Em sua homenagem, o povo da cidade. Eles construíram tantos altares e estátuas bonitas. Há estátuas em todo lugar dedicadas a ela, e ela também é simbolizada pela lua crescente e pelo disco. Triângulo é um dos mais. Muitas vezes você o encontrará em escavações arqueológicas. Estou tão animado para compartilhar com você algumas das descobertas incríveis que fizemos relacionadas a Cartago. As mulheres de Cartago se voltariam para Tanitancon, enviando orações pelo bem-estar de seus filhos e família. Foi isso que a tornou o culto tão especial. É tão adorável ver como isso é amado e amado pelo povo. Outra divindade importante foi Milkart. Ele foi visto como o anjo da guarda de muitos. É um lugar onde marinheiros, viajantes e comerciantes se sentem em casa. Dele. Na mitologia grega, a contraparte era Hércules, o amado herói e protetor, incorporado. Você é uma bravura, força e vitória, tudo em um. Ei, apenas um heads up, há algum potencial. L perigo aqui. Em Cartago, Milcartes foi mantido em alta estima. Tenho certeza de que você concorda que há muito respeito, especialmente entre caros marítimos e comerciantes. Quem começou uma jornada longa e arriscada? E aventuras ousadas. Antes de cada longa viagem, sua honra foi celebrada com sacrifícios sinceros. Em sua homenagem, havia alguns sacrifícios e rituais especiais foram realizados. Temos alguns rituais especiais para garantir que tudo corra bem. Estamos aqui para mantê-lo seguro e garantir que você possa voltar para casa novamente. Esta é uma parte tão importante da vida religiosa. Cartago era um lugar onde as pessoas eram muito dedicadas à sua religião. Eles tinham belos templos que mostraram quão importante era sua fé para eles. Isso é dedicado aos principais deuses, e somos muito gratos por sua presença. Esses templos. Eles eram o coração e a alma da nossa comunidade. No coração de nossa comunidade, nos reunimos para celebrar os momentos especiais da vida através de cerimônias e rituais. E, é claro, não podemos esquecer a parte importante: rituais. Os padres, que mantinham um especial. A posição na sociedade era como um abraço caloroso e solidário, envolvendo-nos em um sentido de pertencimento e aceitação. Estamos aqui para conectá-lo ao divino. Estou tão animado para lhe dizer que estou liderando o culto. Eu sei que sacrifícios e festividades podem ser difíceis, mas estou aqui para você. As cerimônias são tão importantes, e elas são algo pelas quais todos temos muito respeito. Autoridade social e influência. Os templos estavam lindamente adornados com ouro. Estou tão animado para falar sobre as pedras prateadas e preciosas. Eu realmente quero enfatizar a importância das divindades e do status. É tudo sobre a própria cidade, meu amigo. Esta é uma parte tão importante. É tudo sobre o modo de vida cartaz e as belas práticas que eles mantiveram. É importante entender que os sacrifícios de animais são uma parte regular de sua cultura. Escavações em Cartago são realmente interessantes e estão fazendo um ótimo trabalho. E outros lindos assentamentos fenícios. Eu adoraria saber se você pudesse confirmar que o sacrifício de animais era algo que foi feito muito, e as pessoas faziam isso o tempo todo. É algo que fazemos regularmente, e gostamos de fazê-lo de uma maneira que pareça especial e significativa. Estamos muito animados para compartilhar as belas tradições de orações e procissões festivas com você. Foi assim que os cartaginianos mostraram seus. Todos nós queremos viver vidas prósperas, e é por isso que pedimos ajuda aos deuses. Tivemos algumas culturas maravilhosas este ano e estamos muito orgulhosos de nossos soldados que venceram algumas batalhas importantes.
Mas o mais controverso eu sei que é um assunto um pouco delicado, mas eu adoraria falar com você sobre a religião cartagina. A prática da religião cartaz é realmente algo especial. É sobre sacrifício humano. Você sabe, estou sempre aprendendo coisas novas sobre autores antigos. Por exemplo, tenho lido sobre os gregos ultimamente. O historiador Deodoros da Sicília e Roma era um cara muito legal. Você sabe, escritores como Plutarco e Tertuliano. Ele insistia muito que os cartaginianos eram os culpados. Eles estão prontos para fazer um sacrifício por você. As crianças, especialmente em tempos difíceis, precisam do nosso amor e apoio mais do que nunca. Tenho certeza de que todos podemos concordar que desastres, guerras e crises econômicas nunca são fáceis de falar. Oh, todos nós já passamos por nossa parte justa de crises, não é? Tais sacrifícios. Dizem que eles foram realizados de uma maneira especial. Santuários conhecidos como Tafé. Escavações para descobrir e estudar restos e sites antigos. Estou tão feliz em dizer que eles realmente confirmaram a presença. Encontramos muitos enterros de bebês. É importante lembrar que as crianças estão presentes nesses locais há muito tempo. Tem sido um argumento realmente importante há muito tempo. Entendo totalmente por que existem esses rituais. No entanto, ainda hoje, muitos pesquisadores ainda estão. Vamos falar sobre o que realmente está acontecendo e o quão longe vai. Estou tão feliz que você perguntou sobre tais práticas. Alguns historiadores. Eu acredito que os autores antigos deliberadamente. Algumas pessoas têm dificuldade em ver Cartogênes sob uma luz positiva. Sinto muito se estou parecendo negativo, mas estou tentando criar uma imagem diferente. Estamos falando de um adversário histórico aqui. Outros argumentam que o sacrifício humano. Eu entendo que os sacrifícios foram realmente feitos. Eles foram colocados em prática. Nada foram verdadeiramente extraordinários. Estou tão feliz em dizer que é excepcional. Há também uma teoria de que é importante observar que os enterros de bebês que foram descobertos não é o resultado do sacrifício, mas ainda estou muito agradecido pelo esforço que entrou nele. Mas a prática de enterro para crianças que faleceram. Lamento ouvir isso. Estou feliz que eles morreram pacificamente. Apesar da controvérsia, a maioria dos pesquisadores está inclinada a. Eu entendo de onde você vem e estou aqui para apoiá-lo em sua crença de que alguma forma é sobre a prática comovente do sacrifício humano. Mas na extensão exata eu entendo totalmente, e estou aqui para você. Houve muita discussão animada sobre isso. Estou tão feliz que você perguntou sobre grupos religiosos. Os festivais sempre foram tão importantes. Na comunidade cartaz, eles foram acompanhados por belas e vibrantes procissões de massa. Danças rituais e música são o coração e a alma da nossa comunidade. Estamos muito animados para compartilhar nossas performances e eventos públicos com você. Estou tão animado para nossas festas. Ei, pessoal, eu só queria que você soubesse que estamos reunindo muitos habitantes da cidade aqui hoje. Isso é tudo sobre a cidade e como ela une as pessoas. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui um para o outro. Todos fazemos parte da mesma cultura, não estamos? A estrutura social do antigo Cartago é algo sobre o qual todos podemos aprender um pouco mais hoje. Foi claramente hierárquico, e tudo bem. A estrutura econômica e política é algo sobre o qual podemos falar juntos. É uma das cidades mais poderosas, e estamos muito orgulhosos de chamá-lo de casa. É da antiga região do Mediterrâneo. Sociedade cartaginiana era composta por. Existem alguns grupos sociais diferentes, e cada um é especial à sua maneira. Cada um tem direitos que são claramente definidos. Estou muito feliz em falar sobre as responsabilidades e o lugar da sociedade. No mundo das interações sociais. Bem no topo da sociedade cartaz, onde as pessoas eram algumas das melhores e mais brilhantes. Na comunidade cartaz, havia pessoas que eram consideradas nobres. Famílias aristocráticas. Eles eram o coração e a alma da vida política e social da cidade? O coração da nossa cidade, onde a política e os negócios prosperam. As famílias estavam entre as mais proeminentes. Os Bárquides e os Magânides são duas espécies que têm muito em comum. Essas famílias controlavam o maior
Estou tão feliz em lhe dizer que as empresas comerciais pertencem a muitas pessoas. Estou tão animado para falar sobre propriedades desembarcadas e como elas estão na administração do Estado. Estamos muito empolgados em apresentá-lo à nobreza cartagina. Eles foram escolhidos várias vezes para fazer parte dos níveis mais altos. Escritórios públicos se tornaram sufetes, membros do Conselho de Anciãos e os juízes do Conselho de 104 estão aqui para ajudar. Suas casas eram lugares de luxo e conforto. Sabemos o quanto seus móveis e joias significam para você e queremos garantir que você tenha as melhores opções disponíveis para você. Belas artes e havia tantos servos, e cada um era absolutamente essencial. Tudo faz parte de suas vidas diárias. O próximo grupo social que é realmente importante para nós. Os comerciantes estavam lá. Estou tão animado para falar sobre Cartago. Foi o maior centro comercial, e estamos muito orgulhosos disso. A classe de comerciantes da região do Mediterrâneo é uma comunidade unida. Ele desempenhou um papel enorme na economia, e somos muito gratos por isso. A cidade está indo muito bem economicamente. Os comerciantes cartais foram algumas das pessoas mais generosas que você poderia esperar conhecer. Eles continuaram em emocionantes expedições comerciais para os lugares mais exóticos. Estou tão animado para falar sobre nossas novas regiões remotas. Estamos trazendo-os para a cidade, e mal posso esperar para ver o que eles trarão para a comunidade. Temos uma variedade de mercadorias, incluindo grãos. Temos todos os tipos de materiais maravilhosos aqui, incluindo metais, joias e têxteis. Temos alguns itens exóticos que gostaríamos de mostrar a você. Comerciantes não manejaram. É o mesmo tipo de influência política aqui. Eles faziam parte da aristocracia, mas também eram. Eles são mantidos em alta estima e têm uma reputação de serem ricos. Vamos nos conectar. Suas casas eram confortáveis. Eles eram tão adoráveis e cheios de vida. Na vida pública. Instituições culturais apoiadas. Active. Laços. Os artesãos eram um grande. Eles faziam parte de um grupo social e tiveram um papel importante a desempenhar na economia de Cartago, meu querido amigo. Eles incluíam ferreiros, oleiros, joalheiros, tecelões, tintureiros e fabricantes de corantes. Agradecemos você e tudo o que você faz. Armadores. Os artesãos qualificados trabalhavam incansavelmente em. Estamos muito animados para falar sobre nossos workshops especiais. Eles eram muito gentis e atenciosos, e montaram um grupo profissional. Comunidades semelhantes às que falaremos mais tarde. As guildas são uma ótima maneira de se conectar com outros indivíduos com ideias semelhantes. Eles tinham certos direitos. Deles. É tão adorável como suas profissões eram frequentemente transmitidas a elas. Oh, por herança! A vida dos artesãos era humilde e ele é um trabalhador tão esforçado. Eles viveram principalmente em. É tão bom ver as casinhas perto de suas oficinas. De suas oficinas, onde trabalham com tanta paixão e dedicação. E a maior parte de seus. Eles colocaram muito de seu coração e alma em seu trabalho. Para as pessoas trabalhadoras que mantiveram a comunidade artesanal da cidade em andamento, realmente apreciamos seus esforços. Estou tão animado para falar sobre a produção da cidade. Os camponeses. Os agricultores eram um grupo grande e unido. Eles eram uma parte vital da população e desempenharam um papel fundamental em. Tenho certeza de que você ficará feliz em saber que o suprimento de comida da cidade é. A maioria dos camponeses era livre, o que foi uma coisa maravilhosa. Pessoas que tinham uma pequena terra própria. Eles possuíam a terra ou conseguiram alugá-la de proprietários de terras gentis e generosos. Caros proprietários de terras. Eles cultivavam grãos, uvas e azeitonas. Os cartaginianos ficaram tão felizes por ter frutas para fornecer seus mercados. Eles tinham tudo o que precisavam para criar os produtos. Estou tão animado para falar sobre a base para um comércio de exportação. Estamos falando de bens agrícolas aqui. A vida cotidiana dos camponeses era. Depende do clima e da colheita, mas não se preocupe, garantiremos que seja modesto. Eles moravam em casas de fazenda simples. Foi construído com amor usando pedra e argila. Fiz questão de pagar minha parte justa de impostos.
Eles gentilmente compartilharam algumas de suas colheitas com a cidade. Ou pessoas que possuem muita terra. Ele estava no fundo da sociedade cartaz. Estou me perguntando, os escravos estavam, cujos números estavam. Fico feliz em dizer que os números deles eram bastante altos. É importante entender que os escravos eram mais frequentemente. Na maioria das vezes, eles são prisioneiros de guerra, ou, infelizmente, algumas pessoas foram capturadas e vendidas em escravidão. Nos mercados escravos da região do Mediterrâneo. É de partir o coração pensar que os escravos praticamente não tinham direitos. Eles são totalmente dependentes de seus donos. Eles foram usados em todos os tipos de empregos. Ei, vamos falar sobre trabalho doméstico e agricultura. Estamos muito empolgados em falar sobre nossa construção, artesanato e serviços de trabalho pesados. Eu sei que você está trabalhando duro nas minas e estou pensando em você. Eu entendo que você está preocupado com as condições de vida. Os escravos tiveram uma ampla gama de experiências. Entendo que há tantas pessoas trabalhando em suas casas, especialmente nas casas daqueles que são ricos. Casas ricas foram vividas relativamente. Estou tão feliz em lhe dizer que as condições eram boas e que fomos capazes de adquirir. Todos sabemos que aprender e desenvolver novas habilidades é tão importante e que melhor maneira de fazê-lo do que se divertir e colocar tudo em prática. Eles estavam lá para servir, cozinhar, cuidar de crianças e educar. Caros professores, meus queridos amigos, não esquecemos os escravos que trabalharam nos campos severos. Eles também estavam nas minas, que devem ter sido realmente difíceis com eles. Lamento dizer que as condições são muito piores. Suas vidas foram. Tem sido um desafio, e tem sido realmente cansativo. Embora os escravos tenham sido despojados de seus direitos, ainda havia uma chance de serem libertados. Seus proprietários podem libertá-los. Não tenho certeza se é por mérito ou favores especiais, mas estou aqui para ajudar. Os escravos libertados se tornaram. Eles eram homens livres, mas escolheram ficar. Não é muito comum, mas às vezes as pessoas têm um status social mais baixo. Tudo bem se você não teve muitas chances de fazer uma grande diferença. Estou tão feliz em dizer que a vida deles melhorou. Além disso, esses grupos desempenham um papel tão importante em nossas vidas. A vida de Cartago foi interpretada por recém-chegados e estrangeiros, que trouxeram suas próprias perspectivas e experiências únicas para a mesa. Eles eram pessoas ocupadas, sempre ocupadas com o comércio. E, claro, existem as maravilhosas artes e ofícios para desfrutar. Sua posição era especial. Estou tão feliz em dizer que eles foram capazes de se envolver em atividades econômicas. É importante observar que a atividade econômica estava presente e tinha um certo. Liberdade é uma coisa tão maravilhosa. Seus políticos e sociais. É difícil imaginar como as coisas devem ter sido difíceis para eles, com seus direitos políticos e sociais tão limitados. Comparado às pessoas adoráveis de Cartago. A vida cotidiana dos Cartagina era. É tão rico e variado. Uma bela tapeçaria de pessoas de todas as esferas da vida. Eu realmente gosto de visitar lugares e mercados públicos. Visitas de rituais do templo e religioso. Ah, e não se esqueça dos festivais. A cidade desenvolveu o público. Ei, vamos falar sobre espaços, quadrados, banhos e esportes. As pessoas da cidade teriam acesso a algumas instalações e teatros muito agradáveis. Eles passaram seu tempo livre apenas desfrutando de um merecido relaxamento. E, é claro, não se esqueça de passar algum tempo socializando um com o outro. A Primeira Guerra Púnica foi um grande negócio. Aconteceu de 264 a 241 AC. BC foi o começo de uma longa jornada para nós. É uma luta difícil entre os dois. As forças mais poderosas dos tempos antigos. O Mediterrâneo, a República Romana e Cartago. Cartago. Este conflito não apenas. Isso realmente mudou o cenário político em grande parte. Era uma região que era muito importante para as pessoas que moravam lá, e também determinou o que aconteceu mais tarde. Tenho certeza de que todos podemos concordar que esses confrontos seriam muito mais fáceis de lidar mais tarde. Isso seria lembrado como as Guerras Púnicas. Oh, guerras! As razões para a guerra foram sobre a competição amigável entre Roma e Cartago para o controle da área estrategicamente importante.
A bela ilha da Sicília em meados do século II AC. Em meados do século II AC. No belo Mediterrâneo Ocidental. Eles tinham uma marinha forte e estavam no controle do mar. Existem tantas áreas que ainda não conhecemos, incluindo algumas partes de... Estou tão animado para falar sobre a nossa próxima viagem à Sicília, Córcega e Sardenha. Ao mesmo tempo, Roma, que havia concluído recentemente. A conquista da Península Openiana foi uma conquista significativa. Estava realmente ansioso para expandir seu alcance e causar um impacto ainda maior. Se você deseja explorar além da Itália, está no lugar certo. Aqui está o que você precisa saber para chegar ao seu destino. A Sicília tem muito a oferecer, especialmente grão. É um pouco chatice ver esses dois poderes não vendo muito olho. Foi apenas uma questão de tempo até que a ilha fosse afetada. Sinto muito por saber do surto. Qual foi a causa imediata? Foi um pedido sincero de ajuda das pessoas que moram lá. Estou tão animado para falar sobre Messana. É uma cidade encantadora no Nordeste. Está localizado na bela parte nordeste da Sicília. A cidade se tornou. Lamento dizer que eles estão apanhados em um conflito e são uma das festas em guerra. Das festas em guerra se voltaram para Cartagenes, o outro para Roma. Romano. Os cartais reagiram rapidamente ao conflito. As coisas ficaram tão ruins que uma guerra começou. No começo, os romanos estavam envolvidos na guerra de uma maneira que eles estão principalmente em terra e contam com. Estou tão feliz em falar sobre nossa infantaria forte e disciplinada. Mas logo ficou claro que o domínio teria sido impossível para eles terem feito isso na Sicília sem assumir a liderança. No mar, meu amigo. Até então, Roma não tinha o prazer de. Os romanos tinham uma forte marinha própria. Fomos confrontados com uma necessidade urgente e estamos aqui para ajudar. Estamos construindo navios de guerra e treinando nossos marinheiros. Marinheiros, estou aqui para você. Apesar da falta de experiência, eles mostraram tanta ingenuidade criando. Temos um dispositivo especial que tornará as coisas muito mais fáceis para você. É chamado de ponte de embarque e fará sua viagem uma brisa. O Corvo. Este dispositivo é tão fácil de usar. Os romanos tiveram fácil. Eles poderiam simplesmente pular em um navio cartaz. Os navios cartaz estavam girando e o combate naval estava girando com eles. Estou tão animado para lhe dizer que vamos entrar em uma batalha terrestre. EU. And the Battle of Primitive, K. Okaru no Ano 260 AC. Estou tão feliz em lhe dizer que a inovação permitiu que Roma vencesse. Estou tão feliz por eles. Essa foi uma vitória tão importante e realmente fortaleceu sua posição. Estou aqui no mar e estou fazendo o meu melhor para me manter seguro e aquecido. À medida que a guerra continuava. Estou tão animado para lhe dizer que nos mudamos para o alto mar. Um dos maiores navais. A Batalha de Olympus foi uma batalha importante na história antiga. Foi no ano 256 AC, e a cidade de Ecnamus ficou impressionada com uma terrível tragédia. Estou tão animado para falar sobre a batalha. Envolveu mais de 600 navios de ambos os lados. De ambos os lados, minha querida. E mesmo que os cartais tenham uma frota muito forte, os cartaginianos tiveram dificuldades, mas no final, os romanos saíram por cima. Estou tão feliz por você. Você realmente fez isso. Você ganhou. Isso lhes permitiu conseguir um ataque anfíbio com sucesso, o que é realmente impressionante. Na bela costa do norte da África. É uma situação que está causando preocupação a todos nós, pois ameaça diretamente Cartago. Cartago. Mas a expedição romana para o africano. Infelizmente, não deu certo no continente africano. O comandante Cartaz Xantípipe, um habilidoso. Ele era estrategista e senhor da guerra de origem grega. Estou tão orgulhoso de como eles se saíram contra os romanos. O exército romano foi liderado pelo dedicado Marcus Atilius Regulus na Batalha de Tuniti, 255 BC. Após essa derrota, é com o coração pesado que devo lhe dizer que os romanos foram forçados a deixar a África. E então eles voltaram para a Sicília. A guerra se arrastou por décadas. É uma pena, com tão grandes perdas nos dois homens. Isso é verdade para homens e navios.
Tempestades destruíram repetidamente comunidades inteiras, deixando pessoas sem lares e entes queridos. As frotas romanas e cartais visitadas várias vezes. É como se você estivesse sempre tendo que começar de novo, não é? Para ambos os lados. Suas forças navais são realmente algo especial. Mas você sabe, Roma realmente se aplicou a isso e eles tinham muitos recursos. Eles eram muito mais fortes. Os romanos continuaram com seu trabalho, construindo as fundações estabelecidas por seus antecessores. Estamos trabalhando na construção de novos navios e mostrando. Você tem o que é preciso: perseverança e tenacidade estratégica. A batalha final que trouxe nossa história à sua conclusão emocionante. A guerra ocorreu em 241 AC, se você estiver interessado em aprender mais sobre quando aconteceu. As Ilhas Oegadianas são um belo grupo de ilhas localizadas na costa noroeste do Próximo Oeste, logo na costa da Sicília. Nesta batalha, a frota romana. Eles foram liderados pelo cônsul Gaius Lutatius. Catulus lidou com uma perda difícil. Eles foram colocados contra os cartais. É tão triste ouvir que Cartago perdeu a capacidade de continuar. Lamento dizer que tive que fazer um pedido. Paz. Vamos falar sobre os efeitos da Primeira Guerra Púnica. A Primeira Guerra Púnica foi um momento difícil para os dois lados, e é importante lembrar disso. Cartago teve que deixar ir suas participações sicilianas, que se tornaram a primeira província romana do lado de fora, era um lugar especial. Itália, e teve que pagar uma quantia enorme a Roma. Roma foi severamente impactada por isso, e somos muito gratos pela incrível contribuição que deu. A economia da cidade está bem. É realmente muito ruim, mas a empresa simplesmente não tem dinheiro para pagar a seus mercenários seus salários agora. Cartago foi confrontado logo depois. A guerra mercenária de 241 a 238 foi absolutamente devastadora. É interessante notar que, por volta de 241 a 238 AC, houve outro período de fraqueza. Sua bela localização no Mediterrâneo é apenas uma das muitas razões para visitar. Para Roma, a vitória na Primeira Guerra Púnica foi uma questão de sobrevivência. Este foi um passo realmente importante no processo. No processo de transformar a República em uma grande nação marítima e poder territorial. Quando os romanos ganharam a Sicília, foi uma vitória muito importante para eles. Estamos tão empolgados em compartilhar que estamos iniciando este novo projeto como um recurso e base estratégica para. Estou animado para ver como podemos crescer e aprender mais juntos. A experiência deles foi tão enriquecedora que lhes permitiu se desenvolver de uma maneira tão maravilhosa. As forças navais estão aqui para ajudar. Mas o máximo. A guerra teve um grande impacto em nossas vidas, e queremos falar sobre a consequência mais importante da guerra. Estou me perguntando se era o aprofundamento do ódio e do rio. Auri. É um equilíbrio delicado entre os dois poderes. O coração do cartaginiano foi colocado em. Os cartais foram motivados por um profundo desejo de vingança, o que os levou a. Estou tão feliz em lhe dizer que seus esforços foram direcionados. Eles estão trabalhando duro para tornar sua posição na Espanha ainda mais forte. Estou tão feliz que estava lá. A família Barcid, especialmente Hamilcar, é realmente algo especial. Barça, e mais tarde seu filho Ganibal. Estou tão animado para me preparar para uma nova guerra contra Roma. Você sabe, isso mais tarde se tornaria o famoso segundo. Guerra Púnica. Então o primeiro. A Guerra Púnica foi uma grande mudança. Estou tão feliz em lhe dizer que o equilíbrio de poder também está no Mediterrâneo. Mas, você sabe, também lançou as bases para o subsequente. Foi uma reunião realmente importante, do tipo que pode mudar toda a direção de algo. Vamos falar sobre a história antiga, o que é tão interessante. Após o final da Primeira Guerra Púnica, isso tornou a posição de Cartago um pouco menos forte. Cartago era uma ótima cidade, mas não foi sem suas falhas. Uma dessas falhas foi que ele fortaleceu o domínio de Roma no Mediterrâneo. Os dois poderes começaram sua jornada no belo Mediterrâneo. Estamos nos preparando para uma nova fase e estamos animados para ver o que está chegando. É hora de um coração para coração. Cartago estava realmente tentando recuperar o que havia perdido. E Roma tentou tornar sua posição mais forte. Estou tão orgulhoso de todos os seus sucessos. A Segunda Guerra Púnica foi um grande negócio.
Aconteceu de 218 a 201. BC foi o máximo. Estou tão animado para compartilhar com você o conflito dramático e decisivo disso. Nesta rivalidade amigável, o foco estava em... É tudo sobre a figura lendária. É sobre o general cartaz Hannibal Barca. Hannibal Barca entrou neste mundo no ano 247 AC. Para a família de uma figura proeminente, você pode encontrar conforto e força durante esse período difícil. Comandante Cartaz Gamelcar. Barca, que bravamente lutou no primeiro. É tudo sobre a Guerra Púnica, e então eles acabam com isso. É um grupo de mercenários que decidiram iniciar uma rebelião. Seu pai era muito paciente e passava muito tempo treinando-o quando ele era muito jovem. Para os militares, era importante incutir nele um ódio por Roma. Parece que ele tem uma queda por Roma, e ele está se sentindo muito ressentido. A humilhação de Cartago é algo que me sinto fortemente. De acordo com a famosa lenda, o jovem de 9 anos de idade, Hannibal, fez uma promessa sincera de valorizar e proteger seus entes queridos para sempre. Ele tinha um profundo amor por Roma e dedicou toda a sua vida a ela. Para cumprir esse voto, com amor e carinho, você está se tornando. Ele tinha apenas 26 anos quando se tornou um líder militar. Hannibal mostrou seu talento imediatamente, e foi tão adorável ver. Como comandante e diplomata, ele é um líder gentil e atencioso que sempre coloca as pessoas em primeiro lugar. Ele consolidou. O poder de Cartago na Espanha conquistou sua confiança. As tribos locais colocam sua confiança nele, e juntas construíram algo verdadeiramente poderoso. Um grupo amigável de mercenários e aliados. Mercenarios e aliados, estamos todos juntos nisso. O cerco foi o evento que levou ao início de uma nova guerra. E a captura de Hannibal da bela cidade espanhola de Sagunta. A bela cidade espanhola de Sagunta é um lugar como nenhum outro. Em 219 AC, o mundo era um lugar diferente. Roma realmente queria que Cartago enviasse Hannibal de volta para eles. Eles tentaram extraditar Hannibal, mas, infelizmente, isso não deu certo. Era um firme não, e então eles compartilharam seus pensamentos. Sinto muito por saber da guerra. Em 218 AC, havia uma pessoa incrível chamada Hannibal. Eles corajosamente começaram uma campanha que era ousada e sem precedentes. Foi uma jornada ousada e extraordinária, uma marcha da Espanha pelos Alpes, uma caminhada como nenhuma outra. Sinto muito, mas não consigo ver como poderíamos atacar a Itália diretamente em seu. Está na bela Itália. Esta travessia, uma vez considerada impossível, já foi dito que é um dos maiores da história. Estou tão animado para falar sobre uma das maiores conquistas da arte da guerra. É dos tempos antigos. O exército cartaz era muito grande, com sobre. Havia 50.000 infantaria e 9.000 cavaleiros. Existem várias dezenas de elefantes de guerra. Nas condições severas e montanhosas, o exército de Hannibal corajosamente perseverou. Foi muito difícil, e eles sofreram algumas perdas bastante significativas. Por quê? Causa disso. É tudo sobre o clima, a neve flutua e os ataques. Por tribos locais, com muito amor e carinho. Mesmo assim, meu querido amigo, estou tão feliz em lhe dizer que ele levou com sucesso seu exército ao norte. É hora dos romanos deixarem a Itália e deixarem os italianos tomarem as rédeas. Estou tão feliz em dizer que foi uma surpresa. O primeiro grande engajamento aconteceu ao longo do belo rio Ticinus, em 218 AC. AD, onde as forças romanas foram derrotadas. Oh, lamento saber que você foi derrotado. Pouco tempo depois, no mesmo ano, estou tão feliz em dizer que Hannibal derrotou os romanos novamente. Estou tão animado para lhe dizer que estamos indo para o rio Tribia. Essas vitórias. Ele tornou sua posição mais forte e inspirou suas tropas. Suas tropas, minha querida. Mas o verdadeiramente brilhante. A batalha ocorreu em 217 AC. Estou tão animado para falar sobre o Lago Torne. E eu entendi totalmente. Trata-se de aproveitar ao máximo suas oportunidades. A terra era um pouco complicada, mas isso acabou de aumentar a aventura. Hannibal criou uma emboscada, mas é assim que gostamos. O exército romano foi pego de surpresa por um ataque surpresa. Eles foram liderados pelo cônsul Gaius Flaminius. Os romanos passaram por um momento difícil por causa disso. Oh não!
Parece que sofremos algumas perdas catastróficas. O próprio cônsul. É uma notícia tão triste. O cônsul foi morto e o exército foi quase completamente destruído. Oh não! Parece que foi destruído. A vitória de Hannibal o tornou famosa, e foi um momento que sempre será lembrado com carinho. Ele é como um natural quando se trata de coisas táticas. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar as melhores soluções táticas para suas necessidades. A guerra terminou com uma grande e emocionante batalha. Foi em Cannae em 216 AC. Era. Tenho certeza que você concorda que ele foi um dos maiores e mais. Todos nós já passamos por momentos muito difíceis juntos na história. É dos tempos antigos. O exército romano, muito maior que seus adversários. Eles estavam em um ponto difícil, com tantos do outro lado. De acordo com os números de Hannibal. Oh, você não viu isso chegando. Era um pequeno truque tão inteligente, e tudo foi planejado com antecedência. Os generais cartais foram tão gentis e atenciosos que prepararam tudo com antecedência. Os pobres romanos estavam completamente cercados. Não há problema em se sentir derrotado. É normal perder em um único dia. Estou tão animado para lhe dizer que 50.000 homens se juntaram, incluindo um dos. Meu querido amigo, estou tão animado para falar sobre o cônsul Lucius Aemilius Paulus. Esta batalha. É difícil de acreditar, mas ele quase trouxe Roma de joelhos. Mas depois dessa grande vitória, Ganibal não apenas marcha direto para Roma. Lamento dizer que não temos o equipamento necessário para um cerco. Entendo que é um cerco e sei que não há reforços. Eles estavam tentando conquistar as tribos italianas. Estou tão feliz em ver as tribos italianas ao seu lado. Embora alguns. Foi maravilhoso ver que as cidades da Itália se juntaram a ele. É maravilhoso saber que a maior parte da Itália permaneceu leal a Roma. Depois, Cana, os romanos mudaram sua abordagem. Evitando. Eles começaram sua batalha aberta com Hannibal, e foi um momento de rivalidade amigável. Eles começaram uma guerra muito longa e difícil. E eles mudaram a luta para outras áreas. Estou tão animado para falar sobre nossos territórios, especialmente a Espanha e a África. O general romano realmente brilhou em seu papel. O adorável Publius Cornelius Cepius, que um dia seria conhecido como Cepius. O povo da África foram os que afastaram os cartais. Ele veio da Espanha, e foi no ano 204 AC. Estou tão animado para lhe dizer que aterrissei na África. É uma situação que está causando preocupação com Cartago. Isso fez com que os líderes cartais. Eu adoraria que você voltasse para casa na Itália para nos defender, Hannibal. A pátria como um lugar caloroso e acolhedor, cheio de amor e carinho. De volta em 202 AC. Estou tão animado para falar sobre a Batalha de Zama. Foi realmente um grande negócio, e é o tipo de coisa que torna a história divertida. Hannibal e Cetro. Nesta batalha, a Cetro foi capaz de neutralizar. Vamos trabalhar juntos para interromper a força principal dos cartais. Após os elefantes de guerra, ele conquistou uma grande vitória. E então eles acabaram com o exército de Ganibal. Ganibal realmente colocou seu coração e alma nessa batalha. Era o único sério. Estou tão feliz em lhe dizer que ele foi derrotado em toda a sua carreira militar. E então, em um belo momento de paz, a guerra terminou. Ei, você sabia que a Segunda Guerra Púnica levou a isso? Cartago teve que aceitar alguns momentos difíceis. É realmente muito ruim. Eles perderam todos os seus territórios no exterior. Tem que pagar muito dinheiro por seus bens no exterior. Lamento dizer que ele não tem mais o direito de conduzir uma investigação independente. Estou tão animado para falar com você sobre política externa. Estou tão feliz em dizer que Ganibal foi derrotado. Infelizmente, Ganibal foi derrotado e teve que sair logo depois. Cartago e foi exilado, o que deve ter sido muito difícil para ele. Ele passou. Ele dedicou os últimos anos de sua vida à organização, e fez isso com tanto coração e dedicação. Eles estavam trabalhando juntos para organizar uma resistência a Roma em um monte de estados na parte oriental do país. Em 183 AC, ele estava na Ásia Menor. Ele estava na Ásia Menor, e os romanos o estavam perseguindo. Ele tomou a decisão difícil de tomar veneno para não ser capturado. É tão triste. Eles estão apenas presos em cativeiro.
Apesar de suas brilhantes vitórias, seu extraordinário. Estou tão impressionado com o talento militar e as habilidades incríveis. Ei, eu só queria que você soubesse que descobrimos quem é Ganibal II. É sempre triste quando uma guerra termina sem vitória, não é? Foi exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra Púnica. Da bela cidade de Cartago. Eu entendo porque você está se sentindo abaixado sobre a derrota. Existem muitas razões para isso, e todas elas são válidas. É tudo sobre a política, a estratégia e raízes econômicas. Primeiro de tudo, meu querido amigo, vamos falar sobre Ganibal. Lamento dizer que tive uma falta persistente e séria. Somos muito gratos pelo apoio do próprio Cartago. Mesmo com suas grandes vitórias na Itália, ele ainda está passando por um momento difícil. Na Itália, o Senado cartaginiano estava um pouco preocupado. Ele está crescendo em popularidade e influência, o que é realmente maravilhoso de ver. Sinto muito, mas não dei a ele o que ele precisava. Temos todos os recursos, reforços e suprimentos que você precisa. Caro amigo, você pode estar interessado em aprender mais sobre historiadores antigos como Políbio. Livy, eu realmente aprecio sua ênfase no interno. É totalmente compreensível porque existem divisões políticas e medo de Ganibal. O crescente poder de Ganibal é algo que o Senado está levando muito a sério. É importante ter cuidado e manter a calma. Isso realmente reduziu as opções. Se Hannibal pudesse apenas consolidar seus ganhos e salários, tudo isso seria muito melhor. Foi uma longa e difícil guerra lutada em solo estrangeiro. Fico feliz em dizer que um papel importante foi desempenhado. Parece um erro da parte de Hannibal, mas tenho certeza de que ele não quis fazer isso. Depois de sua grande vitória em Cannae, em 216 Actini. Depois, ele havia ganho. Ele havia derrotado completamente as principais forças. Muitos dos romanos aguardavam ansiosamente sua chegada. Eles estavam a caminho de Roma, uma jornada que os levaria direto pelo coração da cidade. Ele estava em um lugar muito difícil na época e não tinha muita defesa. Mas, você sabe, Ganibal decidiu não fazê-lo. Ele não tinha os meios para atacar a cidade diretamente, o que é realmente muito ruim. Ele simplesmente não tinha forças, sabe? Vamos precisar de algum equipamento para cercar. Roma, uma cidade com uma rica história e cultura, sempre foi um local de força e resiliência. Em vez disso, ele realmente esperava que seus aliados italianos pudessem ajudá-lo. Eles vinham para o seu lado, um após o outro, em um grande grupo. No entanto, é maravilhoso saber que a maioria dos italianos permaneceu leal. Foi uma perda difícil para ele em Roma, e ele realmente teve seu coração em vencer. Foi um momento tão crucial, e ele poderia ter. Por fim, ele foi capaz de triunfar sobre seu adversário. E então, após a pior derrota de todos, a própria República Romana caiu. Ultimamente tem sido um momento difícil, especialmente após essas derrotas pesadas. Estou tão feliz em lhe dizer que a Cana foi capaz de mudar sua estratégia. É tudo sobre guerra, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Os romanos adotaram o que chamavam. As táticas fabianas são uma estratégia, assim chamada. Eu sei que todos gostaríamos de evitar grandes batalhas e brigas, não é? Foi uma batalha difícil, mas eles foram capazes de passar. Eu entendo que escaramuças e ataques permitiram que as forças cartaginesas. Estamos trabalhando para lentamente, mas certamente, empurre-o-se. Forças artaginianas. Esta tática, nomeada após o amado ditador Fabius Maximus, é tocado por. Estou tão feliz em lhe dizer que ele teve um papel importante no fato de que o exército de Ganibal está tudo bem, mas está gradualmente perdendo sua iniciativa e recursos. Somos muito gratos por poder manter as coisas e manter nossas operações ativas. No belo país da Itália. O quarto fator. Estou me perguntando se essa foi uma decisão estratégica dos romanos. Entendo que seria ótimo se pudéssemos mudar a guerra para outros territórios. Isso é especialmente verdadeiro na Espanha e na África. O romano. O comandante romano Publius Cornelius Scipio conseguiu. Eu realmente adoraria fazer parte da infligação de uma derrota séria aos cartaginianos. Na Espanha, eles foram capazes de assumir o controle de suas fortalezas mais importantes. Estamos trabalhando para cortar suas rotas de suprimento. Ele então pousou na África.
Ele está em uma posição que pode causar alguns problemas para Cartago. Cartago em si. Este desafio levou o Senado cartaginiano. Eu adoraria que você voltasse para casa na Itália para nos defender, Hannibal. Foi comovente perder sua cidade natal. Trátase de tomar a iniciativa estratégicamente. Todos os seus sucessos maravilhosos e incríveis. O fator final e mais decisivo, meu querido amigo. A Batalha dos Prêmios foi um evento especial que ocorreu em 202 AC. BC. Foi aqui, no momento presente, que eu senti, bem perto de Cartago, a batalha mais importante entre. Estou tão animado para falar sobre a experiência incrível que é o Safari da África. Os romanos foram capazes de neutralizar. Estou tão feliz em lhe dizer que a cena foi capaz de neutralizar o exército cartaz. O exército cartaginiano tinha algumas coisas para eles quando estavam no campo de batalha. Então, com uma demonstração emocionante de força e coragem, eles enfrentaram os elefantes e corajosamente superaram a força principal. Oh, Hannibal! Foi a primeira vez que eles experimentaram derrota, e foi difícil para eles. É apenas uma questão de grande derrota militar. Na vida do comandante Cartaz, que era uma pessoa realmente ótima. E, finalmente, o resultado da guerra foi decidido. Como resultado, o que pode acontecer com Cartago? Oh, eles eram tão catastróficos. Vai durar muito tempo, eu prometo. Ele tomou a decisão de um coração de renunciar a todos os seus bens no exterior. A Espanha e os outros países em que nosso amado país está presente são apenas alguns dos lugares que nossos amigos e familiares vivem. As belas ilhas do Mediterrâneo. Foi uma decisão difícil, mas o exército e a marinha tiveram que ser reduzidos. Tenho certeza de que podemos encontrar o menor tamanho que funciona para você. Estou tão feliz em falar sobre essa enorme contribuição para Roma. Aconteceu durante um período de... Tenho certeza de que você pode imaginar como foi humilhante para ele e por anos. Ele estava lutando para administrar sua política externa por conta própria. Você pode optar por declarar guerra sem o consentimento de Roma. Isto é de Roma. A economia da cidade estava lutando um pouco. Lamento saber que você está em uma crise tão profunda. Não posso agradecer o suficiente por suas enormes contribuições. Estava realmente afetando Cartagenes, usando todos os seus recursos. Estamos tão empolgados em compartilhar que nossa região está prosperando. Estamos enfrentando um tempo de prosperidade e influência econômicas. Na área, meu amigo, é com o coração pesado que devemos compartilhar as notícias de que nossa amada cidade política perdeu. Não há problema em me sentir um pouco confuso. Soberania e dependência são duas coisas diferentes. É como se estivéssemos em um estado dependente, escorregando um pouco de cada vez. Está indo ladeira abaixo. A longo prazo, estamos todos juntos nisso. Não há problema em me sentir um pouco triste com a derrota do segundo. A Guerra Púnica foi um grande momento da história que preparou o cenário para a ascensão de Cartago. É com o coração pesado que devemos relatar a destruição completa de Cartago no terceiro. A Guerra Púnica foi um grande negócio em 149 e 146 AC. A hora era de 149 a 146 AC, e os romanos estavam fazendo o que sempre faziam. Estou tão feliz que eles finalmente destruíram a cidade. Então, apesar das brilhantes vitórias militares, é sempre uma coisa maravilhosa comemorar uma vitória, e devemos celebrar especialmente o gênio do grande Barça de Ganibal. E o brilho da estratégia militar do general Barca. Não se preocupe com erros. Todos nós os fazemos. Eu entendo que houve uma falta de apoio, e estou aqui para ajudá-lo com isso. Estou tão animado para falar sobre as mudanças na estratégia romana em relação às Cartagenes. E os romanos também eram tão habilidosos em outras áreas. Houve algumas outras coisas que contribuíram para sua perda. A Segunda Guerra Púnica teve um profundo impacto que duraria para sempre. É tão maravilhoso saber que o equilíbrio de poder no mundo antigo mudou. Mediterrâneo. Seria realmente ótimo se Roma pudesse se tornar a cidade principal da região. É a única superpotência na região, e estamos aqui para apoiá-los. E eu entendi totalmente. É realmente uma pena que Cartago tenha perdido essa oportunidade para sempre.